Olá, meus amigos e minhas amigas em casa, tudo bem? Estou aqui hoje, mais um episódio do nosso Acorde, e hoje quero aqui atender mais um dos pedidos que me foi feito lá na fanpage, foi feito por e-mail. Olha, ó, vou atender o pedido de alguns de vocês, olha, ó. Nas incertezas de um caminho que é tão doído, sem você eu já me encontrava tão sozinho antes de adeus você dizer, na mágoa de um sonho que acabou. Dia a dia sentia você partir sem rumo, perdido vou ficando aqui sem você, sem você. Nem o tempo me faz companhia, não me arranque essa agonia de viver sem você, sem você. O silêncio dessas horas frias são palavras que eu não sei dizer. Ainda amo você. Nas incertezas de um caminho que é tão doído, sem você eu já me encontrava tão sozinho antes de adeus você dizer, na mágoa de um sonho que acabou. Dia a dia sentia você partir sem rumo, perdido vou ficando aqui sem você, sem você. Nem o tempo me faz companhia, não me arranque essa agonia de viver sem você, sem você. O silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Ainda amo você. Olha aí, um clássico de Vitor e Léo, uma música mais antiga deles, Sem Você, que foi um pedido feito pelas meninas do call center do Gran Cursos, que sempre nos atendem super bem, sempre entregam as informações, levam as informações ao pessoal que precisa, tá certo? Aos nossos alunos. Recentemente precisei muito, inclusive, da ajuda delas aí para informar os meus alunos a respeito dos cursos que eu ofereço aqui em Brasília, não é verdade? E por isso, elas fizeram o pedido e eu, com toda a gratidão do mundo, venho aqui atender ao pedido. Trouxe aqui a música Sem Você, do Vitor e Léo, e vamos nela fazer as nossas análises gramaticais, beleza? Vamos à tela! Queridos alunos, quantas vezes eu observo meus alunos em sala de aula se confundirem entre adjetivos e advérbios, principalmente quando se tratam de advérbios de modo, tá certo? Primeira coisa que eu quero salientar a vocês, pessoal, é que adjetivo e advérbio são duas classificações da morfologia da língua portuguesa. Morfologia. E quando nós falamos em morfologia, pessoal, falamos em 10 classes gramaticais, tá certo? Falamos em morfologia, falamos em 10 classes gramaticais. Você jamais pode esquecer, pessoal, que o adjetivo é um elemento da língua portuguesa que serve para caracterizar substantivos, tá certo? Substantivo. E você não pode esquecer que a categoria, a característica predominante dos substantivos, pessoal, é a flexão, tá certo? É a flexão. Essa flexão que pode ser dada em número e essa flexão pode ser dada em gênero, beleza? Em número e em gênero. Peraí, quando eu falo em flexão em número, eu falo de uma flexão que é em singular ou plural. Beleza? E quando eu falo em flexão em gênero, eu falo de uma flexão que é em masculino ou feminino, tá certo? Masculino ou feminino.
Do outro lado, pessoal, temos o advérbio, que é uma classe gramatical que serve para fazer referência, olha só, ao verbo, ao adjetivo, ou então ele faz referência a outro advérbio, tá certo? Ele faz referência ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Mas a característica que você não pode esquecer do advérbio de maneira alguma, pessoal, é que o advérbio é uma classe gramatical que é invariável. Invariável. E ser invariável significa não ter flexão, tá certo? Meus amigos, detalhe importante que eu preciso te falar. Quando nós falamos de adjetivos e advérbios, você precisa saber que em alguns momentos, alguns adjetivos vão parecer muito um advérbio, principalmente o advérbio de modo. Só que você não pode esquecer que o adjetivo, ele tem a característica da flexão em gênero e número. Agora, o advérbio, ele tem como característica predominante o fato dele ser invariável, tá certo? Então, se você observa numa sentença um elemento que é capaz de variar em gênero e número, significa, pessoal, que ele está em concordância. Se ele está em concordância, ele apresenta flexão. E se ele apresenta flexão, ele automaticamente faz referência a quem? Ao substantivo. Tudo bem? Já o advérbio, ao fazer referência ao adjetivo, ao verbo, a outro advérbio, ele vai permanecer invariável. Tudo bem? Venha comigo, por favor, à tela. Olha só como é que está na música do Vitor e Léo. Nas incertezas de um caminho que é tão doído sem você, eu já me encontrava tão sozinho antes de adeus você dizer. Aí eu peguei um outro trecho, perdido, vou ficando aqui. Perceba os trechos que eu deixei em negrito para você. Primeiro detalhe que eu vou marcar para você são os verbos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um verbo é, eu tenho aqui um verbo encontrava, eu tenho aqui embaixo um verbo dizer, e aqui embaixo eu tenho uma locução verbal, vou ficando, tá certo? Por que eu marquei os verbos, professor? Porque eu quero que você perceba na minha sentença justamente aquilo que pode fazer referência ao verbo e aquilo que pode fazer referência ao substantivo. Olha o que ele fala para você. Nas incertezas de um caminho que é tão doído sem você. Meus amigos, me ajude aqui, ó. Quando ele fala quem é que é tão doído sem você, você perceba que ele está falando do caminho, não é verdade? Eu vou te falar que se você visitar acordes passados, você vai se lembrar para mim que eu falei deste elemento aqui da língua portuguesa. O que, não é verdade? O que pode ser um pronome relativo? Para saber se um que é pronome relativo, eu troco o que por o qual, a qual, os quais e as quais. Olha aqui, ó. Nas incertezas de um caminho, o qual é tão doído sem você. Meus amigos, esse o qual, olha a quem ele faz referência. Justamente a essa expressão, um caminho. Gente, você não pode esquecer. Pronome, ele acompanha ou substitui o nome. O pronome relativo, ele sempre substitui. Eu falei já isso em acordes passados. E, pessoal, é como se no lugar deste que aqui, ó, estivesse escrito um caminho, tá certo? É como se a frase fosse assim, ó. Nas incertezas de um caminho. Ponto final. Um caminho é tão doído sem você. Meus amigos, é como se aqui no lugar deste que estivesse escrito, veja só, um caminho. Um caminho. Tá certo? Portanto, pessoal, quem é que é tão doído sem você? Um caminho. Mas não este caminho que está aqui. E sim, pessoal, este um caminho que está dentro do que. O que, pessoal, é que é o seu sujeito da sentença. Perfeito, beleza. Mostra para mim na tela, então. Olha aqui, ó. Veja para mim que este doído, pessoal, é uma característica, olha de quem? Do caminho, não é verdade? É uma característica do caminho, que é o seu sujeito. O caminho é doído, tudo bem? Pessoal, quando ele fala que o caminho é doído, perceba só, por ser uma característica do caminho e caminho é um substantivo, eu sei que isso aqui na morfologia tem valor de adjetivo, não é verdade? Na morfologia, isso aqui tem valor de adjetivo, é a característica de um substantivo. Agora perceba só, eu poderia falar que o caminho é só doído, mas eu não quis dizer que ele é só doído, ele é tão doído. Uma coisa é eu falar, o caminho é doído, outra coisa é falar que ele é tão doído. Uma coisa é dizer que o caminho é doído, outra coisa é dizer que o caminho é muito doído. Ou seja, eu estou intensificando o quão doído é. Calma aí, eu te falei que na língua portuguesa existe uma classe gramatical que serve para fazer referência ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Isso aqui não é um adjetivo? Sim. Se este elemento caracteriza um adjetivo, portanto eu chamo esse tão, olha aqui, ó, veja comigo, de advérbio de
intensidade, tá certo? Advérbio de intensidade. Mostra para mim na tela. Olha só o que ele fala para você. Que é tão doído sem você, eu já me encontrava tão sozinho antes de adeus você dizer. Peraí, gente. Eu quero que você veja tudo que está relacionado a esse verbo encontrava. Olha só. Eu já me encontrava tão sozinho. Está aqui o seu sujeito. Tudo bem? Me acompanhe. Eu já me encontrava tão sozinho. Onde, pessoal, segundo o seu texto? Olha aqui, ó. Onde? Nas incertezas de um caminho. Não é verdade? Onde mais eu me encontrava... Olha só. Onde eu me encontrava tão sozinho? Nas incertezas de um caminho. Quando eu me encontrava tão sozinho? Antes de adeus você dizer. Tá certo? Veja para mim esse verbo encontrava que eu estou circulando para você. Olha só. Eu me encontrava tão sozinho. Onde? Olha aqui, ó. Nas incertezas de um caminho. Ou seja, se é onde eu me encontrava, faz referência ao verbo. Portanto, pessoal, isso aqui, na morfologia, seria um advérbio. Como tem mais de uma palavra, eu chamo de locução adverbial de lugar. Locução adverbial de lugar. E eu me encontrava tão sozinho quando? Veja só. Quando? Antes de adeus você dizer. Olha, onde e quando. Tá certo? Ou seja, isso aqui também tem valor de advérbio, só que como tem mais de uma palavra, ele tem valor de locução adverbial, com um detalhe. Tem um verbo aqui no meio, ou seja, tem valor de oração adverbial. Oração adverbial, subordinada adverbial, temporal. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, eu me encontrava tão sozinho. Eu encontrava. Onde? Nas incertezas de um caminho. E quando? Antes de adeus você dizer, não é verdade? Agora eu quero que você olhe para esse sozinho. Dá uma vontade louca de falar bem assim, ó. Eu já me encontrava tão sozinho. Peraí, professor, eu já me encontrava. Como? Tão sozinho, não é verdade? E fica parecendo que este sozinho é um modo como você se encontra. Um modo como você se encontra. E quantas vezes em sala de aula, os alunos me falam que este sozinho aqui, ó, é um advérbio de modo da língua portuguesa. Peraí, pessoal. Lembre-se para mim que eu te falei que o advérbio é uma palavra que precisa ser invariável. Imagine comigo o seguinte, quem está cantando essa música aqui, ó, um homem. Se eu falo homem, nas incertezas de um caminho que é tão doído sem você, eu já me encontrava tão sozinho. Agora imagine se fosse uma mulher cantando essa música. Nas incertezas de um caminho que é tão doído sem você, eu já me encontrava tão sozinha. Beleza? Tá vendo, pessoal, que se o referente desta música for um homem, eu falo sozinho. Se o referente desta música for uma mulher, eu falo sozinha. Tá vendo que essa palavra, ela admite uma flexão? Você tá vendo isso? Se ela admite uma flexão, e neste caso uma flexão em número, perdão, uma flexão em gênero, meus amigos, isso aqui não pode ser de maneira alguma advérbio, porque eu te falei que advérbio é uma palavra o quê? Invariável. Tudo bem? Esse sozinho mostra para mim na tela. Este sozinho está aqui no texto justamente para caracterizar, olha aqui, ó, o eu, beleza? Este eu, pessoal, que na morfologia vem comigo, ele é pronome, tá certo? Pronome, que substitui o nome, ou seja, ele está no lugar de um substantivo. Aquilo que caracteriza o substantivo, pessoal, não é advérbio de modo. É um adjetivo, tá certo? E eu poderia dizer, pessoal, que eu estava só sozinho, mas eu não quis dizer que eu estava sozinho, eu quis dizer que eu estava tão sozinho. Isso aqui intensifica o quão sozinho eu estava. Isso aqui, sim, é um advérbio da língua portuguesa. Olha para minha frase de baixo. Perdido, vou ficando aqui. Veja que eu destaquei para você duas palavras. Perdido e a outra palavra aqui, não é verdade? Calma aí, ó. Se é um homem que está falando aqui, ó, digamos assim, ó, perdido, eu vou ficando aqui. Se é um homem, eu fico perdido. Agora, se é uma mulher, é perdido? Não, se é uma mulher, é o quê? Perdida. Perdida, eu vou ficando aqui. Veja para mim, olha só, quando é um homem, eu falo perdido masculino e aqui não muda. Se fosse no plural, vários homens, perdidos, nós vamos ficando aqui, não é verdade? No plural. Perceba que este aqui varia, este daqui
não varia. Se eu coloco no feminino, olha só, perdida, vou ficando aqui. Este varia, este não. Se eu coloco agora no feminino plural, perdidas, nós vamos ficando aqui. Veja para mim que este varia e este não. Mostra para mim na tela. O perdido, ele é variável. Varia. Ele tem flexão. Beleza? Flexão. Em contrapartida, o aqui, ele não varia. Não varia. Agora vamos ver a quem faz referência? Olha só, eu vou ficando aqui, ó. O meu sujeito está aqui, ó. Eu. Eu, perdido, vou ficando aqui. Este eu, pessoal, olha aqui, ó. Esse perdido caracteriza o eu. O eu que você já viu para mim que é um pronome. Peraí, na língua portuguesa, o pronome substitui o nome. O nome é o substantivo. Aquilo que caracteriza o substantivo é o quê? Adjetivo na morfologia. Agora eu vou ficando. Vou ficando onde? Aqui. Olha aqui, ó. Onde? Faz referência ao verbo, meus amigos. Portanto, é um advérbio de lugar. Tá certo? Pessoal, você não pode se esquecer para mim. Não vacila. Quando nós falamos de advérbio, você precisa se lembrar que a característica predominante do advérbio é ser invariável. Em contrapartida, o adjetivo, ele tem a característica de ser variável, admitir flexão. Tantas frases do nosso dia a dia, pessoal, que nós costumamos aí corrigir as pessoas, vem justamente deste problema. Peraí, eu estou meia cansada. Peraí, cansada até que é uma característica. Beleza, só que esse meia que você está falando aí, ele intensifica o quão cansado, ele modula o quão cansado você... Então, peraí, adjetivo varia, cansada. Agora, advérbio não varia, então é meio cansada, tá certo? A gente fala bem assim, ó, tantas pessoas falam, eu trabalho... A pessoa vira para mim e fala assim, você é menos esforçada do que eu. Calma aí, menos não. Peraí, esforçada é um adjetivo. Agora, menos eu não posso falar, porque menos seria um advérbio. E advérbio é o quê? Invariável. Aliás, guarda aí para mim, ó. Menos não existe, tá certo? Não existe. Então não vacila. Menos não existe, tá certo? Você está meia cansada. Não, meio cansada, tá certo? Não se esqueça que a característica predominante do advérbio é ser invariável. Não vai falar menos por aí, não. Fechou? Beleza? Vem comigo na tela, por favor. Olha aqui, ó, nossos canais de acesso, facebook.com/Prof. Elias Santana, minha fanpage, onde você pode acompanhar todo o meu trabalho, bem como no blog profeliasantana.tumblr.com, onde você encontra todos os episódios do Acorde e tudo aquilo que você quiser, beleza? Estou aqui hoje devidamente trajado também com a camisa da Facom, a Faculdade dos Concursos, não é verdade? Que é um produto aqui do Gran Cursos, a primeira instituição que organizou um curso gigantesco na preparação para concurso. Recebe este nome, não é de fato uma faculdade, mas que faz a tua preparação extensiva. Eu, Elias, professor Elias Santana, professor Fabrício Dutra, professor Júnior Vieira, professor Ivan Lucas, professor Maurício Francischini e demais outros profissionais renomadíssimos, estamos aqui trabalhando na Facom, tá certo? A Faculdade dos Concursos, que já aprovou aí não sei quantos mil candidatos nos concursos públicos Brasil afora. Tudo bem, pessoal? Beleza? Quero mandar novamente um abraço para as meninas do Call Center, não é verdade, que pediram essa música do Vitor e Léo. Está aí a música, espero que vocês tenham gostado e, aliás, espero que todos que estão me assistindo tenham gostado deste acorde. Um grande abraço, até mais!